Quanto a essa questão das investigações que o Ministério Público Federal está fazendo aqui em Barreiras, no sentido das lojas de venda premiada, uma loja acabou fechando as portas na semana passada e deixando aí centenas de clientes prejudicados, né? Aí eu queria que o senhor comentasse a respeito desse trabalho que o Ministério Público começou a fazer nesse tipo de comércio aqui na cidade, doutor. Bom, o que acontece é o seguinte, que o Ministério Público Federal tem a obrigação de apurar todo e qualquer delito contra o sistema financeiro nacional. Existe uma lei, a lei número 7.492 de 1986, que prevê quais são os crimes contra o sistema financeiro nacional. E um dos crimes contra o sistema financeiro nacional é do artigo 16 dessa lei, que diz mais ou menos o seguinte: é crime fazer operar a instituição financeira sem a autorização do órgão competente. No caso de consórcios, as administradoras de consórcios são equiparadas às instituições financeiras e elas devem ter autorização do Banco Central para operar. Nós temos as notícias que foram veiculadas pela imprensa. E pelas notícias já que foram veiculadas pela imprensa, numa primeira análise, que vai ter que ser aprofundada no curso das investigações, mas numa primeira análise, a situação aparenta ser aparenta haver indícios de prática desse crime do artigo 16. Ou seja, que aparentemente havia um funcionamento de uma instituição financeira, de um administrador de consórcios, sem a devida autorização do Banco Central. Certo. Doutor, essas pessoas que foram aí vítimas, que acabaram sendo prejudicadas com esse consórcio, caso a empresa declare falência, como é que essas pessoas devem ficar? Como é que o Ministério Público deve trabalhar nessa situação? O que acontece é que a investigação que o Ministério Público iniciou é uma investigação criminal. Ou seja, o objetivo da investigação é punir, do ponto de vista criminal, quem praticou o crime, se houver de fato crime, né? Porque assim, você está no início da investigação, ainda não se sabe se de fato, né, se configurará esse crime ou outro crime qualquer. E justamente por isso, o ressarcimento das vítimas, em primeira análise, em primeira medida, deve acontecer por conta não do Ministério Público Federal, mas no aspecto civil, as pessoas procurem seus advogados, ou defensoria pública, ou o Ministério Público Estadual, aí na comarca de Barreiras. Agora, no decorrer das apurações, se for caracterizado o crime, o Ministério Público pode tentar obter, como nós conseguimos recentemente um outro caso, o Ministério Público Federal pode tentar obter o bloqueio dos bens desses investigados, mas isso é muito prematuro para dizer agora, porque a investigação só começou. Certo. O que gostaria de pedir, Tiago, ao seu público leitor, ao público de Barreiras, é que colaborasse com o Ministério Público Federal, ajudando o Ministério Público Federal a colher essas provas. Então, quem puder fornecer cópias de contratos, os contratos que foram firmados, os panfletos que foram divulgados, enfim, propaganda que foi feita, ou qualquer coisa que possa ajudar o Ministério Público Federal a elucidar o delito. Se puder, não precisa ser em original, pode ser em cópia. Se puder, envia isso ou à Procuradoria da República em Barreiras, e eles mandam aqui para nós aqui em Salvador, ou diretamente ao protocolo aqui da Procuradoria da República em Salvador, para que isso possa ser juntado ao nosso procedimento de investigação. Certo. Doutor, o Ministério Público Federal ele enviou à Justiça a solicitação
da suspensão dos trabalhos, do funcionamento de outras lojas em Barreiras. Eu queria que o senhor comentasse a respeito desse assunto. O Ministério Público conseguiu êxito nessa solicitação? Com relação a esse caso específico, dessa empresa Eletrobarão que saiu agora, o Ministério Público, a aplicação está ruim, no ponto de perdoes. Tudo que eu falei agora, até agora, foi desse caso agora, da Eletrobarão, que foi noticiado na empresa. Com relação a esse caso, o Ministério Público ainda não fez nenhum requerimento judicial, porque, como eu disse para você, estamos ainda no começo das apurações. Com relação a outro caso, outra situação de consórcio sem autorização do Banco Central aí em Barreiras, que é a situação da Minacred, que é outra empresa que opera aí, o Ministério Público já ofertou denúncia, ou seja, o Ministério Público já apresentou a peça de acusação, o juiz já recebeu a denúncia, ou seja, já há processo contra o administrador dessa empresa Minacred. E com relação a esse caso da empresa Minacred, o juiz já determinou, a pedido nosso do Ministério Público Federal, a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado da Bahia para suspender as atividades da empresa. Ou seja, doutor, os clientes as pessoas que são clientes dessa loja, eles não, a partir de agora, não devem mais efetuar qualquer tipo de pagamento a esse tipo de consórcio? Bom, aí você está perguntando com relação a Eletrobarão ou A Minacrédito. no caso da Minacred. Bom, no caso da Minacred, as atividades dela estão suspensas por determinação judicial, por determinação da segunda vara federal daqui da Bahia. O que os clientes devem fazer ou não, bom, aí é coisa que cada um deles deve saber. Mas, de qualquer forma, a mim não cabe orientar cada um deles, cada um toma a atitude que achar mais conveniente, mas, do ponto de vista de processo, houve determinação para a suspensão das atividades dessa empresa. Ok. Doutor André, muito obrigado pela sua entrevista e a gente deixa o espaço do Oeste Mania aberto para qualquer esclarecimento do Ministério Público Federal da Bahia. Não, estamos aqui à disposição também. Muito obrigado. Ok. Conversei com o doutor André Batista das Neves, procurador do Ministério Público Federal da Bahia.